capítulo 27 do Evangelho segundo escreveu nosso amado irmão Mateus. Capítulo 27, vamos ler versículo de número 47. Louvado seja Deus. Você já sentiu a presença dele aí? Jesus, ele não chegou aqui, irmão, ele sempre esteve aqui, porque a casa é dele. Coloque isso na sua mente. Eu acho um erro, muitas pessoas falam, Jesus acabou de chegar. Ué, irmão, então a igreja não é dele, não. Né? Se a igreja é dele, ele nunca saiu daqui. É daqui o lugar dele, irmão. Então ele não chegou, não, ele já está aqui, ó. É domínio dele, território dele, amém? Nós somos convidados deles para estar aqui na sua casa. Meu irmão, não bata no peito e fala, eu vou para a igreja porque eu quero. Meu irmão, não fala isso não. Porque se Deus quiser que você não venha, você não vem não. Viu? Então quem te traz aqui é Deus. Tá? Então a Bíblia diz assim, quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Versículo 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Capítulo 28, o próximo capítulo. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Aleluia! Jesus não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Aonde está Jesus? Aqui, irmão, aleluia. Está aqui nessa casa, está na minha casa, que são meu coração, amém? Toma os vossos assentos e vamos aqui meditar na palavra de Deus. Meus irmãos, assim que recebi essa oportunidade, num domingo passado, pela vida, aqui através da vida do nosso irmão, com o pastor Cleomar, e desde já eu agradeço a Deus e me sinto muito honrado por essa oportunidade de trazer a palavra no culto Santa Ceia. É um culto totalmente diferenciado, separado, único. Então a responsabilidade é uma honra muito grande. Só Deus sabe a alegria da minha alma em poder estar aqui com vocês. Não me sinto maior do que ninguém, irmão. Preferia eu estar ouvindo a palavra do que estar falando com vocês, mas coube a Deus me ofertar essa oportunidade. E a partir daquele momento, como foi no domingo passado, eu já comecei a cantar o hino da vitória. Aleluia, Jesus. Vou ter 5 dias para preparar a palavra. Irmão, Deus fechou o tempo. Falei, não, você está folgado. O tempo começou a ficar sendo abreviado. Aí onde eu pensava que tinha tempo, não dava tempo. Quando eu fui ver, já estava hora de dormir. E Deus foi abreviando o tempo. Eu falei, rapaz, era uma benção. Porque a gente que trabalha no secular, quando recebe a oportunidade, só Deus sabe como é que fica a nossa alma. Quem tem responsabilidade, né, com a palavra. Então a gente fica preocupado em procurar uma palavra que venha de Deus. Porque pregar a palavra, irmão, qualquer um pode pregar. A internet te dá muito esboço, te dá muitas ferramentas para você elaborar um corpo textual e você aqui ministrar o coração das pessoas. Mas quando a gente quer ir na fonte, que é os pés de Jesus, tem custo. Tem angústia, tem tudo mais. Então eu fiquei feliz, só que Deus cortou minha felicidade. Oh, Jesus. E o tempo foi abreviando. Eu falei, rapaz do céu, aí pronto. Aí deu uma quarta-feira,
Quarta-feira eu fui surpreendido por algo que estremeceu a minha alma. Aconteceu algo que acabou comigo. Foi algo que eu não esperava e nem espero, porque é algo que eu acho que é muito sagrado. E fui surpreendido por uma atitude, por uma situação, e aquilo causou um pânico dentro de mim. Imediatamente eu fui tomado por uma angústia que eu nunca senti na minha vida, pela situação que ocorreu. E eu falei, vou mandar uma mensagem para o irmão Cleomar e vou falar para ele, não coloca outra pessoa para pregar, eu não tenho condição psicológica, mental para trazer a palavra, eu não consigo, eu não vou conseguir me compenetrar na palavra. E eu falei para ele, vou ligar e não peça outra, eu não posso fazer isso comigo e nem com a igreja. Aí Jesus falou, você não vai ser covarde fazer isso não, vai? Porque antes de acontecer isso, quando eu te dei a oportunidade, eu sabia que ia acontecer isso, eu estou te provando. E eu aprendi com o meu pastor a vencer guerra dentro do meu quarto. Aqui a pastora está, ela pode levantar e me corrigir se eu estiver enganado. Conta nas palmas das mãos quantas vezes que eu fui à casa deles pedir, implorar por alguma ajuda, porque eu aprendi com o meu pastor, você pode vencer as suas batalhas, você e Deus. Não digo isso para aqueles que estão chegando agora, são novos convertidos, você ainda está procurando uma base, está aí se alicerçando, mas eu digo para nós, velhos convertidos, e aqui nessa igreja nós somos ensinados pelo nosso pastor, pela nossa pastora, que nós, como servos e servas do Senhor, podemos conseguir vencer as nossas batalhas, nós e Deus, clamando a Deus, sem procurar interferências, às vezes algumas coisas, não, irmão. E diante de tudo aquilo que eu aprendi, eu falei, rapaz, eu e Deus vou vencer essa batalha. E o que eu queria a partir daquela quarta-feira era chorar e gritar. Minha vontade era ir para um lugar bem deserto e gritar. Porque é provado cientificamente que quando nós gritamos, quando estamos passando por alguma dificuldade, é provado cientificamente que sentimos um certo alívio na nossa alma. Então a minha vontade, só que o meu grito foi o silêncio. E às vezes o nosso grito é o silêncio. E se tem uma coisa que nos destrói, irmão, não são às vezes situações externas, mas são aquelas internas, são as da alma. Porque externamente as pessoas estão vendo, podem até te ajudar. Fala, meu irmão está passando por isso, eu estou vendo, só que lá dentro da alma ninguém está vendo. É só você e Deus. É só você e o Pai das luzes. Então não tem para onde correr, o seu refúgio e fortaleza é somente em Deus. Então, ao invés de eu ligar e falar, não quero, eu não vou me acovardar, não, vou orar, busquei. Eu vou vencer isso aí. O diabo se levantou, mas ele se levantou para cair. E eu vou honrar o nome de Jesus Cristo. E aqui eu estou nessa manhã de domingo. Quando a vontade era gritar, fiquei em silêncio, e aquela angústia tomou posse da minha alma, e eu queria chorar em todo o tempo, trabalhando, já querendo chorar. É aquela coisa, irmão, que só quem passa sabe como é que é. E tem angústias e angústias, porque existem angústias que são provocadas por certos rancores. Tem pessoas que têm angústia na sua alma porque está decepcionada com alguém, porque está rancorosa. Essa angústia não é de Deus. Mas existem angústias que são provocadas por causa por causa de lutas e situações que o próprio Deus elabora para nos testar, para nos aprovar, para nos forjar como homens e mulheres de Deus. Então nessa angústia você pode ter certeza que Deus vai te ajudar. E eu abro um parênteses aqui para você não entrar de forma, querer ser um liberal aqui espiritual, falando, eu estou passando por uma angústia. Se a sua angústia está sendo provocada por causa do seu erro, do seu pecado, Deus não está nisso aí. Mas se a sua angústia está sendo provocada, porque Deus está testando sua fidelidade para com a palavra, sua fidelidade para com o Senhor, meu irmão, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar refúgio, Deus vai te dar escape. E Deus me deu vitória. Ao invés de gritar,
o silêncio. Aleluia. Meus irmãos, existem médicos de vários setores no Brasil e no mundo, não é verdade? Muitos médicos. Agora, médico dos médicos só existe um. Médico existe vários. Lá no Sírio-Libanês, que é o melhor hospital do Brasil, tem médicos ali, os melhores do mundo. Mas médico dos médicos, só o meu. Aleluia. E a clínica dele é a casa de Deus. Aleluia. E quem vem na clínica dele é curado. Curado da alma, curado do espírito, de tudo aquilo que te aflige. Aleluia. Então, se você está passando por alguma angústia, aflição da sua alma, irmão, fica tranquilo, o médico dos médicos irá te socorrer, aleluia, mas você tem que vir até o consultório dele, a casa dele. Na sua casa você não vai conseguir ser curado, você não vai conseguir ser curado na casa do vizinho, na casa da vizinha, não, é na casa do Pai, é aqui, irmão. E Ele está atendendo 24 horas por dia, aleluia. É nas orações, é nas vigílias, é nos cultos, aleluia. Mas essa questão da angústia da alma é tão séria que o salmista revela algo para nós que é interessante. Ele diz: Senhor, tira a minha alma da prisão. Por quê? Para que eu louve o teu nome. Então tem angústia da alma que às vezes impede nós de louvarmos ao nome do Senhor, de tanta aflição que é. Aleluia, mas não deixe de louvar o nome do Senhor Jesus. Isso é certo que até o nosso próprio mestre sentiu angústia. E a angústia que Jesus foi a maior de todas, ao ponto de suar gotas de sangue ali no Getsêmani. Meu Deus, imagine só agora Jesus, angustiado, por ele estar antevendo tudo aquilo que estaria acontecendo com ele, a respeito da sua vida. Então Jesus se sente angustiado, e Jesus não tem ali o conforto do seu Pai. Jesus estava sozinho, era ele. E mais Satanás, com as suas astúcias, opressão, querendo oprimir o Senhor, Jesus. Mas Jesus, mesmo assim, o seu grito foi o silêncio. E ele diz: se for possível, afaste de mim esse cálice. Se for possível, mas contudo seja feito a sua vontade. Porque no momento da angústia nós queremos que Jesus afaste o cálice de nós. Só que o texto não termina, tem uma vírgula: mas contudo seja feita a tua vontade. E Jesus passou por aquilo e ele venceu. Ele triunfou, aleluia, mesmo suando gotas de sangue, Ele nos deu a vitória. Meus irmãos, e diante do texto que nós lemos aqui, nós temos aqui um relato muito interessante. O que me chama a atenção nos dois textos que nós lemos, que a Bíblia diz que Jesus, depois que Ele entrega o seu Espírito, a Bíblia diz no versículo de número 51 do capítulo 27, que a terra treme, as rochas elas se fendem. E no capítulo do número 28, novamente nós vamos ver outro tremor na terra. A Bíblia vai falar que o anjo, a Bíblia vai falar que sobreveio um grande terremoto. Agora, eu não queria falar, mas eu vou falar porque está aqui na palavra de Deus. Você nota que a terra tremeu diante da majestade de Jesus. A terra sentiu o baque da glória de Deus. E a terra treme, aleluia, a terra se fende ao meio. Sabe o que me chama a atenção? Porque a terra treme, mas tem muitos crentes que não tremem na presença de Deus. Nós estamos aqui na Santa Ceia, mas tem muita gente que está ao léu, está voado igual passarinho voando nas alturas. Mas a Bíblia está dizendo que a terra tremeu quando Jesus morreu e quando Jesus ressuscitou. Meu irmão, quanto que você tem tremido na presença de Deus? Às vezes você tem levado uma vida tão relaxadamente, uma vida tão regalada e não tem tremido. Nós temos que ter temor e tremor diante de Deus, irmão. A nossa alma tem que sentir o peso da glória de Deus.
Nós não estamos servindo a um moleque, não, meu irmão. Nós não estamos servindo a um palhaço, não, nós estamos servindo a Deus. A Bíblia fala que é esse Deus que vai mandar para o inferno e pode livrar do inferno. Jesus falou, vocês estão preocupados com tanta coisa, aí você tem que preocupar com quem manda vocês para o inferno e quem não manda. Meu irmão, vamos temer e tremer diante da presença de Deus, estamos na casa dEle, estamos perante a mesa do Senhor, aleluia. A terra tremeu, os fundamentos da terra se abalaram, meu irmão. Que você venha tremer na presença de Deus nessa manhã. Que a partir de hoje você entre nessa casa com temor. Tire as sandálias do seu pé e reconheça que esse é um santuário de Deus. Esta casa é santa. O dono dessa casa é santa. Santo, a palavra que nós pregamos é dele, aleluia. Temamos e tremamos na presença do Mestre. Zarai debra suracaia. Talvez isso não toque na sua alma, mas ainda há tempo de você se arrepender, meu irmão. Dá tempo de você se converter a Jesus Cristo e passar a ter mais, aleluia, a passar a ter mais temor da presença do Senhor. Passado o ocorrido, eu quero aqui me voltar para a seguinte palavra. Nós sabemos que a terra, depois do Velho Testamento, houve um período de silêncio muito grande na face da terra. Muitos dizem que foram 400 anos em que Deus se... Às vezes a gente fica aflito porque Deus não fala. 1, 2. Imagina 400 anos sem ouvir a voz daquele que é a voz que nos faz caminhar. Só que Jesus aparece. Só que Jesus, ele vem e entra em cena. E quando eu olho para Jesus, diante do cenário que estava ali, eu vejo que Jesus, ele veio como uma esperança para a sua época. Porque nós, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nos tempos de Jesus, nós vemos ali João Batista, o apregoeiro da verdade, clamando, pregando no deserto, falando a respeito da vinda de Jesus, falando para as pessoas, arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos, pois é chegado o dia do Senhor. E nós sabemos que a expectativa de João Batista era que Jesus viesse, para que a sua palavra não ficasse por terra. Mas João Batista era homem de Deus e sabia que o que ele pregava era verdade. E a Bíblia diz que quando João Batista estava ali pregando, batizando no Rio Jordão, e eu não me quero ater aqui a respeito da infância de Jesus, todos nós sabemos como foi o nascimento de Jesus, um Jesus que era rico, tinha toda a riqueza dos céus e da terra, porque a Bíblia diz que do Senhor é o céu, a terra, os seus moradores e toda a sua plenitude, mas Jesus, sendo rico, se fez pobre para estar no meio dos seus. Jesus nasce numa manjedoura, no estábulo, aonde se nascia animais, aonde os animais dormiam. Aquele que era o majestoso, glorioso, agora ele vem para o meio do seu povo, se humilha, assim também, como na sua convivência. Mas passados dias nós sabemos que Jesus, o seu ministério começa a vir à tona com 30 anos, que é a maturidade dos judeus. E nós temos aqui, a Bíblia diz que João Batista estava batizando, e quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, Jesus entra em cena, a esperança vem à tona. E quando João Batista está batizando, ele vê Jesus e ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ainda há esperança, eis aí Ele que pode nos salvar dessa geração perversa e corrompida. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que mundo é esse? Não é o mundo cósmico, não é o mundo sistema, não, é o mundo humanidade, é o meu, o seu, o nosso pecado. Ele veio para isso, para resgatar o que se havia perdido, aleluia.
todos nós sabemos que Jesus vem com um propósito. Qual que era o propósito de Jesus? Jesus fez para o seu povo, para os israelitas, porque havia um propósito, só que os israelitas não esperavam, eles esperavam um Jesus diferente, numa personalidade diferente. Eles esperavam um Jesus guerreiro, revolucionário, um Jesus que se levantasse com o seu povo, principalmente com os zelotes da época, cujo o nome zelotes tem a ver com zelo, que zelavam pelo nome de Deus, que não aceitavam ser subjugados pelo Império Romano, não aceitavam ser taxados, pagar impostos para o Império Romano, porque para eles o Deus, a quem eles serviam era o Deus, e a sua nação era independente de todo e qualquer outro. Só que esse Jesus que eles esperavam, ele não veio. Porque o Jesus que veio foi um Jesus que falou para perdoar os inimigos, para amar o próximo. Então isso causou uma certa decepção no coração de muitos da sua época. Mas Jesus era a esperança que poderia mudar todo o cenário da nossa história a partir da sua vinda. Jesus era a esperança. Meus irmãos, para você ver como estava aquela época, como estava o momento em que Jesus estava na terra. Jesus foi acusado de ser chefe de demônios. Jesus foi chamado por Belzebu, e a palavra Belzebu significa chefe de demônios. Aquele que expulsava demônios, agora sendo acusado de ser chefe dos demônios. Jesus enfrentava um sistema religioso muito grande, muito forte, por conta dos fariseus, que eram os guardiões da Torá, que eram os guardiões ali do Pentateuco, e para eles Moisés era o seu líder principal, não aceitavam Jesus, e tinham a eles Jesus como um impostor, como alguém que queria tomar o lugar de Moisés. E Jesus por várias vezes foi acusado, sem cometer nenhum errado, sem cometer nada de errado. Observe bem que Jesus, ele cura um homem em pleno sábado, e as pessoas ficaram chateadas, porque Jesus foi acusado de profanar a lei, porque o sábado para eles era o dia de descanso, e Jesus fala: se um animal de vocês cair no buraco no sábado, vocês vão lá e tiram ele, mas um de nossos irmãos está sendo curado e vocês estão achando ruim. Olha o cenário, irmão. Jesus não desistiu, aleluia, e nós damos graças a Deus por isso. Quando nós olhamos para o templo, que era o lugar mais sagrado da época, aonde ali era ofertado sacrifícios a Deus, aonde ali era o referencial de adoração, nós vamos um templo corrompido, ao ponto de Jesus falar que era um covil de salteadores, refúgio de ladrões. O que estava acontecendo no templo, que era para acontecer a adoração, agora foi tomado por covil de salteadores, que significa refúgio de ladrões, pessoas que ali vendiam os sacrifícios que era para ser ofertado perante o sacerdote. Sacrifícios esses, meus irmãos, que a Bíblia nos fala que nós temos que esse sacrifício não pode ser comprado, não, ele tem que ser cultivado, ele tem que ser tratado para ser ofertado a Deus de forma espontânea, voluntária e sem mancha. Mas ali eles compravam sacrifício para se ofertar na frente dos sacerdotes. Era algo comprado. É como que alguém, saber de uma irmã, do irmão que é usado em profecia, vai na casa dele, vai na casa dela e paga para ver o que Deus tem para ela. Covil de salteadores. E quantas vezes isso acontece na casa de Deus? Pasmem, meus irmãos, ainda acontece. Nos dias odiernos, pessoas são compradas pelos seus dízimos, pelas suas ferramentas, para poder ter uma palavra, entre aspas, da parte de Deus, porque sabe que o fulano, que a fulana,
tem um dom de tal coisa, e ali querem comprar o seu milagre, meus irmãos. Não caiamos no engodo de Satanás. Vai buscar da presença de Deus. A Bíblia te dá a receita. Entra para o teu quarto, meu irmão. Fecha a porta e fala em secreto com Deus. Para de querer ficar comprando profecia, querer comprar sua cura, meu irmão. Quem pode te curar é Jesus. E com Ele não tem essa conversa de comprar, não. Ou você paga o preço, ou você não tem a sua vitória. Quantas igrejas que tem por aqui, no nosso país, que pregam isso? Que porque se você não der oferta tal, dizimar tal, fazer um sacrifício, você não vai ser abençoado, você não vai ser curado. Covil de salteadores, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus entra no templo, sai derrubando a mesa dos cambistas e começa a fazer um discurso, e aquelas pessoas se sentem incomodadas ao ponto de expulsar Jesus da sua casa, do seu templo, dali onde que Jesus tinha que ter prioridade. Jesus não aceita a situação, meu irmão, e eu te digo que Jesus não aceita a situação da igreja dos dias atuais, aleluia. Meu irmão, temos que melhorar. Sexta-feira foi falado aqui, que quando nós ouvimos a voz do bom pastor, nós não caímos no aprisco, nós não saímos da direção, mas tem muita gente que está pensando que está ouvindo a voz do pastor, e não está, e está desviando da casa de Deus, está pecando voluntariamente, sem pecado, quer fazer as coisas na obra de Deus em pecado. Ei, meu irmão, não se engane, a voz de Jesus ainda é a mesma, ela não mudou. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Cuidado com o que você está ouvindo, porque a Bíblia também diz que Satanás viria como anjo de luz, enganaria muitos. Tem muita gente que está pensando que está vendo Jesus, está vendo Satanás vestido de anjo de luz. E o Satanás sabe imitar, ele é um imitador por excelência. Satanás é um imitador por excelência, e ele pega muitas coisas no nosso meio da palavra de Deus, que ele conhece muito bem, melhor que eu e você, e tira certas coisas para enganar muitos crentes. Meu irmão, não cai no engodo da serpente, aleluia. Meus irmãos, a Bíblia diz que os sumos sacerdotes, que eram os encarregados ali do templo, estavam corrompidos. Não era conforme a lei de Deus, agora era por questão política. Imagine você, irmão, o que Jesus poderia fazer, o que Jesus tinha para fazer. Não desistir, aleluia. Porque Jesus sabia que tinha uma missão nessa terra. E a Bíblia diz que ele cumpriu a sua missão como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Aleluia! Mesmo Jesus sabendo de toda a situação dos fariseus, que eram os guardiões da Torá, da palavra de Deus, e Jesus os chama de sepulcro caiados. Jesus os chama de hipócritas. Pessoas que conheciam a palavra, a lei, os mandamentos, e Jesus tem que os repreender. Meus irmãos, quantas pessoas têm usado da palavra de Deus sobretudo para benefício próprio, para benefício de si mesmo, e Jesus tem que bradar nessa terra e falar: raça de víboras, hipócritas, sepulcro caiados. Aleluia! Mas nessa noite, nessa manhã de domingo, meus irmãos, nós temos aqui Jesus, que era a esperança para algo que poderia estar acontecendo nessa terra, porque a palavra esperança vem do verbo esperar, e como eu disse, as pessoas estavam esperando um Jesus do seu jeito, só que Jesus vem na forma que eles não esperavam, e essa esperança acaba sendo julgada de forma incoerente. Colocaram Jesus perante uma multidão, meus irmãos. Uma multidão que ali tinha pessoas que eram compradas para acusar Jesus. Pessoas que foram compradas, que foram ali
como que fossem pagas para que pudessem acusar Jesus daquilo que ele não cometera. Nós sabemos a história que Pilatos teve a oportunidade de soltar Jesus, bem mais porque a sua esposa tinha tido um sonho com Jesus, mas mesmo assim Pilatos, ele lava a sua mão, e não quer participar do sangue, não quer participar da cena. Então o que fazem? Pilatos, sabendo da situação, que o povo estava alvoroçado, principalmente provocado por causa ali da parte religiosa, porque não aceitavam Jesus como Senhor, porque eles não aceitavam Jesus como Salvador, e acusavam Jesus de blasfêmia. Ele está blasfemando contra o templo, ele está blasfemando contra Moisés, ele está blasfemando contra a palavra, e Jesus é acusado de blasfêmia. E Jesus só falou verdade, Jesus só fez o bem, Jesus curou pessoas no sábado, fora do sábado. Jesus curou um jovem ali em Decápolis, um jovem que estava acorrentado. A Bíblia diz que ele vivia nu, e a Bíblia diz que ele se lançava no fogo, porque ele estava possuído por uma legião de demônio. A família tinha perdido a esperança, a família já não poderia estar perto dele, porque quem se aproximava dele, ele atacava. Mas Jesus, que é esperança, não desistiu, aleluia. Enquanto a família largou ele de lado, não podia chegar perto, Jesus se aproxima dele, aleluia. Ai, padavassuviandaia. E quando Jesus se aproxima daquele homem, a Bíblia diz que a legião de demônios que estava naquele homem, ele vai, os demônios vão para uma junta de porcos, e a Bíblia diz que os porcos se precipitam ali naquele lugar, e as pessoas, pasmem meus irmãos, se preocuparam com os porcos, e que se esqueceram do homem. E hoje nós vemos isso, as pessoas se preocupam com os porcos e se despreocupam com o ser humano. Meus irmãos, olhe para você ver, aí no mundo pet, você vê que pessoas gastando fortuna com um cachorro. Fortuna, irmão. Meu irmão, vou te falar, eu trabalhei na Nestlé, e a Nestlé ela mexe com a ração para cachorro, gato. Tem ração lá que tem... é negócio que nós usamos na boca aí, flui. O cachorro come aquele aí, vira um super-homem, de tão magnífico que é. Caro. E você acha que não tinha venda não? Vendia igual água. Mas quando alguém pede um pacote de arroz na porta do supermercado para doar, a patroa, o patrão, a madame com um cachorrinho no colo, não. Meu irmão, as almas valem mais do que os porcos. Presta atenção nisso. Nós estamos vivendo um cenário totalmente contrário. Você acha que quer que Jesus fique lá do seu trono batendo palma para a gente? E sabe o que acontece? Isso não acontece só com o mundano, não. Acontece com os crentes, sem vergonha. Porque tinha que ter vergonha na cara numa situação dessa. Parar de ficar dando valor muito para o seu cachorro e dar valor nas almas, irmão. Quando alguém pedir, bater na sua porta, pedir uma comida, e é comida de verdade, não vira as costas, não. Vira as costas, mas vai lá e coloca uma tigela de ração que vale mais de R$100. Meu irmão, você acha que Deus não está te vendo? Você acha que Deus não vai colocar isso na balança? Vai! Cuidado com os porcos, irmãos. Eles não valem mais do que as almas, aleluia. Mas Jesus amava aquele homem. E Jesus foi expulso daquele lugar porque eles preferiam os porcos. Mas a obra, a missão de Jesus, que era a esperança, foi cumprida. Aquele homem foi liberto. Imediatamente, aquele homem que não tinha família, porque a família não queria ele, ele correu para a sua família, aleluia, oh, aleluia. Eu tenho certeza que ali aconteceu um culto familiar, e a família ficou alegre, feliz, e soube que a esperança estava viva, e a esperança que era Jesus libertou o seu filho daquela prisão. Anavashu da Candarai, Jesus é crucificado. Jesus ali é julgado sem direito a um advogado. Jesus não teve direito a passar nem pela primeira, nem pela segunda, nem pela terceira instância. Jesus foi acusado, Jesus foi julgado imediatamente, sem poder falar, sem poder se justificar daquilo que ele estava sendo acusado. Mas a Bíblia diz que Jesus, como ovelha muda, ele se calou
para que nós hoje pudéssemos estar aqui nessa noite. Colocaram perante Jesus do lado dele um homem chamado Barrabás, que muitos estudiosos acreditam que era um zelote da época. Era um homem que se levantou contra o Império Romano e por causa disso estava preso. Os estudiosos dizem isso. Então é colocado aquele homem que era conhecido como uma pessoa que provocou, que fez algo de errado. E preferiram o ladrão, preferiram Barrabás e crucificaram a Jesus de Nazaré. Jesus sem poder se justificar, Jesus sem poder desmarcar a audiência, Jesus imediatamente é condenado a ser ali, a ser apanhado. A Bíblia diz que Jesus ele foi açoitado. Isaías capítulo 53 diz e relata muito bem como é que foi os açoites de Jesus. E é interessante que na minha Bíblia, a versão da NVI diz que Jesus, depois dele ter sofrido todo aquele martírio, Jesus de ter sofrido aqueles açoites, a minha Bíblia, a minha versão diz que Jesus, depois daquilo tudo, não tinha a forma, não tinha a figura de um ser humano, de tanto foi o sacrilégio que causaram na morte do nosso mestre. Tanto foi a surra, esbofeteões, chicotadas, cravaram pregos na vida do nosso mestre. E a Bíblia diz na minha versão que Jesus, depois daquilo tudo, não tinha a figura de um ser humano. E você aí, sofre uma dorzinha, uma dor de cabeça, uma sinusite, o dedo entorta, o nariz vira para baixo, não vou no culto assim não. Pois é, meu irmão, Jesus não deixou de cumprir sua missão, mesmo não tendo a forma de ser humano. Jesus foi até o final, aleluia, aleluia. E você fica aí cheio de desculpa para não vir na igreja. Toma vergonha, irmão. Você não apanhou para vir para a igreja hoje não. Não te deram uma chibatada nas suas costas, nem cercaram você numa rua e deram metralhar o seu carro, não. Jesus, você veio espontaneamente através da presença de Deus. Você está aqui limpo, bonito, cheiroso, em jejum para a glória do Senhor. Meu irmão, Jesus é o exemplo maior para todos nós. E mesmo Jesus sofrendo aquilo tudo, depois daquilo tudo colocaram um manto em Jesus. Imagine só, meu, uma pessoa ensanguentada, desfigurada. Sabe o que é uma pessoa desfigurada? Você tem o seu celular, não tem? Você já viu quando desfigura ele, você não consegue dominar ele, consegue? Você tem que configurá-lo, porque senão, você perder a senha, perde os negócios, computador, notebook é a mesma coisa. Jesus estava desfigurado, Jesus não tinha a aparência de um homem. Muitos olharam para Jesus e falaram, não é ele. Mas mesmo assim, depois disso, colocaram uma veste, uma túnica em Jesus. E aquela veste, irmão, grudou nas feridas de Jesus. Imagine você agora se derramando em sangue e coloca um pano. Geralmente, quando acontece um acidente, o que faz? Rasga a parte da peça, da roupa, para que o pano não grude, né? Porque senão gruda e depois, quando gruda, irmão, só Jesus na causa. Agora imagine Jesus todo de cabeça à planta dos pés, ensanguentados, e vestiram Jesus com aquele pano. Aumentando ainda a sua dor, a sua angústia, a sua luta. Mas Jesus estava olhando para o futuro, Jesus estava olhando para a Regional Formosa, Jesus estava olhando para você lá na mesa do bar, quando você tomava suas cachaças, e estava dizendo, eu não vou desistir dele, eu não vou desistir dela. Jesus estava olhando para você, fumando aquela maconha, cheirando aquela cocaína, lá naquela roda de prostituição. Jesus estava olhando para você, e dizendo, eu não vou desistir deles. Podem fazer o que quiser. Meu irmão, quem tem uma missão para cumprir, vai até ao fim, porque missão dada é missão cumprida. E a Bíblia diz e nos adverte que a nossa missão é, seja fiel até a morte. Até a morte. Então para de querer ficar desistindo. Você ainda não morreu.
A única coisa que pode nos parar é a morte, entre aspas. Porque a morte é apenas uma plataforma, aleluia, para nós irmos para lá, glória a Deus. E Jesus é colocado, dependurado naquela cruz. E a Bíblia fala que às 3 horas da tarde, Jesus dá o seu último suspiro. O mesmo horário que o sacrifício era levantado, era ofertado no templo. O mesmo horário. E a Bíblia diz que Jesus é o sacrifício maior. Da mesma forma que Adão pecou, e por causa de um reinou o pecado, da mesma forma, por causa de um, aleluia, a justiça estaria reinando novamente. E Jesus é esse. A primeira profecia, a primeira promessa na Bíblia Sagrada, irmão, se diz respeito a Jesus o Nazaré. Porque a Bíblia diz, na sua primeira profecia, na sua primeira promessa, a Bíblia diz que nasceria um, que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente, aleluia. E tomaria sobre si todo o poder nos céus e na terra. Olha só, meus irmãos, Jesus agora é crucificado, Jesus é colocado em uma cruz, suas mãos são presas, furadas, seus pés também. E a Bíblia diz no capítulo 27, onde nós lemos aqui, versículo 51, que depois de Jesus ter bradado, dizendo, Jesus disse, e Jesus entregou o seu Espírito. Olha só, Jesus, ele veio ao mundo como um cordeiro. Você vai gostar dessa, Marcelo? A igreja também. Jesus se apresenta ao mundo, Rosa, como um cordeiro. E a Bíblia diz que o cordeiro ele é bem manso. O cordeiro não é bode, irmão. Bode dá coice, viu? Você não é bode não, né? Então você aceita o pastor dar uma puxada de orelha, né? Fala, ô irmão, fica olhando no relógio não, agora o culto vai acabar. Então, porque bode não aceita não, bode sai dando coice, chuta a banca aqui, ó. Dá coice nas obreiras, nos obreiros. Tem umas mulheres que parecem uns bodes, né? O marido quer ajudar, fica dando coisa, irmã. Sai desse bode, vem para o cordeiro que é melhor. Cordeiro é benção. Jesus vem como um cordeiro. Cordeiro mudo. Cordeiro que venceu sem lutar. A luta de Jesus era pregar a sua palavra, porque Jesus falou, eu vim para fazer, não a minha vontade, vim para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai não é que vocês pereçam, é que vocês tenham vida. E para isso acontecer, eu tenho que dar a minha vida por vocês. Olha o evento que acontece a partir desse momento que Jesus entrega seu Espírito. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, que da mesma forma que Jesus, ele subiu, ele também desceu às profundezas do inferno. E ali agora é Jesus e o diabo. Ah, eu queria estar lá para ver a cena. Só que Jesus não se apresenta como um cordeiro, irmão. O diabo conheceu o cordeiro, agora Jesus se apresenta como um leão. E a conversa com o leão é diferente. Vai conversar com a ovelha, agora vai conversar com o leão. Jesus agora desce às profundezas do abismo, como o leão da tribo de Judá. Salabra cantarabassudarai. 1 Coríntios capítulo 15 diz assim, a morte foi destruída pela vitória. A morte, meu irmão, reinava na terra, o pecado reinava na terra, e só existe um jeito desse pecado da morte ser vencida, pela morte de um homem sem pecado, sem cometer nenhum erro. Jesus foi esse homem. E a Bíblia diz no capítulo 15 de Coríntios, no versículo de número 54, na parte B, a morte foi destruída ou foi tragada pela vitória. E continua o texto dizendo, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a tua ferramenta, morte? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Satanás conhecia o cordeiro, mas agora Jesus se apresenta como leão da tribo de Judá para a saia, e ali no abismo das trevas, Jesus esmaga a cabeça da serpente, toma a chave da morte e assunta aos céus, aleluia, e nos dá a vitória que está escrita em 1 Coríntios capítulo 15. Ei, meu irmão, se alegre, porque a morte tinha êxito na nossa vida, a morte tinha êxito na terra, mas Jesus venceu, aleluia, sendo um cordeiro, mas ressuscitou sendo um leão.
E lá no inferno, Jesus brada e aleluia, aleluia, aleluia. E por isso, essa esperança está viva no meio de nós. É por isso que você pode levantar pela manhã, mesmo aflito, mesmo afligido, mesmo olhando para o céu que está tapado, que está totalmente fechado, e mesmo assim olhar para o céu e saber que o meu refúgio vem do Senhor, aleluia. A minha força vem do Senhor, porque o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, Ele é meu socorro, bem presente na hora da angústia, porque a morte foi tragada, a morte não tem poder mais, aleluia. Quem manda na morte é Jesus, meu irmão. Quem morre hoje tem que respeitar a vontade de Deus. Fulano só morre se Jesus quiser. Meu irmão, olha para o mundo de hoje que nós estamos vivendo. Pessoa leva 10 tiros, 12 tiros, não morre. O cara está andando na rua, desmaia, bate a cabeça e morre. Meu irmão, quem tem domínio da morte é Jesus, aleluia. Quem tem domínio da morte é Jesus. E Jesus é tragada, ó morte, a sua vitória. Porque a vitória da morte era o pecado. E Jesus vence, aleluia. Jesus é a nossa esperança. Então você tem que se alegrar demais, meu irmão, aleluia. Você tem que entrar nessa igreja dando glória a Deus mais que todo mundo. Eu não sei como é que você ainda não foi batizado em línguas estranhas, meu irmão. De tanto tempo na casa de Deus, tantos momentos de oração, de jejum, aleluia. E ainda você não fala em mistério com Deus, porque a nossa língua principal, como espirituais, é as línguas estranhas, são as línguas espirituais. São essas línguas que nós falamos com Jesus, e elas são indecifráveis perante o reino das trevas, porque somente nós e Deus conhece, sabe decifrar o que nós estamos falando em mistério, aleluia. Ô meu irmão, acorda para a vida, tem alguma coisa errada. Não está certo. Não está certo. A gente tem luta? Tem. Mas a gente já tem. E Jesus fala que Ele dá a luta, mas também Ele dá o escape. Jesus não te coloca um fardo de arroz nas suas costas para caminhar, sabendo que você não tem força para carregar isso. Ele sabe que você tem força, porque juntamente com a prova vem o escape, aleluia. Juntamente com a guerra vem as armas necessárias para você vencer aquilo, aleluia. Sabe o que me espanta? Tem muito crente que fala, irmão, entrei numa luta, acabei desviando. Irmão, você não entrou em luta e desviando. Você desviou porque você é um crente sem noção. Você é um crente sem compromisso. Porque o Flávio está aqui, ó, o Flávio é exemplo. O camarada foi preso. Está crente, irmão. Você foi preso. Foi. Fala, crente. Abre essa boca sua e fala. Te colocaram 30 dias dentro da prisão. Tiraram você da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Então por que essa cara de sapo morto? Essa cara de quem chupou limão e não gostou. Desperta, irmão, sua vida está muito boa. A minha vida está muito boa. Para de ficar reclamando dessa vida, meu irmão. Vamos passar a dar glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Xalabracantarabacévia. Temos o pão nosso de cada dia na nossa mesa e a gente reclama. Temos uma casa que não tem goteira, que tem sofá, tem televisão e reclama. Temos um carro para vir para a igreja para trabalhar e reclama. Meu irmão, o que você quer? Murmuração traz milagre, como o pastor já disse aqui. Às vezes você está provocando um milagre que não é necessário. Isso vai te desviar da fé. Cuidado. Porque eles provocaram um milagre da parte de Deus no deserto e morreram lá. Deus não quer te matar no deserto, irmão. Deus quer fazer você atravessar o deserto. Deus não quer te matar no deserto. É no deserto que Deus quer que você passe e saia de lá cantando o hino da vitória. Fique sobre os pés em nome de Jesus. No capítulo 28, a Bíblia diz que as mulheres, as duas Marias, foram até o sepulcro, ungir o corpo de Jesus. Só que ali receberam a notícia boa.
foram tristes e voltaram alegres, porque o sintoma era de tristeza, porque o seu mestre maior havia morrido, Jesus de Nazaré. Era o líder, era o mestre dos seus, ele havia morrido. Tinha que ter tristeza, sim. Ainda mais elas, as pessoas que ali estavam, esperavam tanto. Só que Jesus estava morto, e a Bíblia diz que as mulheres foram ao templo, ao sepulcro. E a Bíblia diz que aconteceu um grande terremoto, e a pedra foi removida, aleluia. E quando as mulheres se aproximavam do sepulcro, o anjo apareceu e disse a elas: vocês vieram buscar Jesus morto. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. O que parecia ter terminado, o que parecia estar finalizado, está apenas começando, aleluia. Irmão, tem muita coisa na sua vida que parecia estar finalizado, terminado, acabado, mas era só o começo de uma grande vitória da parte de Deus. Parecia ser o fim da esperança, porque o nosso mestre estava morto, já não havia mais como falar com ele, mas o que parecia ser o fim, irmão, é apenas o começo, aleluia. Era o começo, lá para cantar a baçábia da nossa vitória na terra. Para que nós tenhamos vitória, foi necessário Jesus morrer por nós, aleluia. Quando Satanás pensou que havia destruído o sonho da igreja, o projeto de Deus na terra, aleluia, estava apenas começando, aleluia, o projeto de Deus nessa terra. Abraça, dai, a Bíblia diz para as mulheres: vão à frente, avisa os nossos irmãos, avisa os irmãos que eu estou indo adiante de vocês, meu irmão. Depois de Jesus aparecer para várias pessoas, ele dá uma ordem para o seu povo: vão até Jerusalém, aleluia. E não só vão até lá, mas fiquem por lá, porque lá da Suderaia, lá eu vou derramar sobre vós o meu Espírito, porque o que parecia ter terminado, estará apenas começando. Eu vou revolucionar essa terra. Pessoas que estariam na beira do abismo, eu vou usar pessoas, eu vou salvar pessoas, e essas que estavam imputadas a perecerem no inferno, eu vou salvar. O que parecia estar morto para você, meu irmão, Jesus está falando: eu vou ressuscitar. O que parecia ter terminado para a sua família, Jesus falou: não, é só o começo, aleluia. Eu estou renovando o amor, eu estou renovando essa paz, aleluia. Eita, baixo da candaraia, eita, eu estou sentindo ela aqui renovando vidas. O diabo apontou para a sua cara e falou: você não é ninguém, você é um Zé à esquerda, você não vai para língua nenhuma. Jesus está falando, o diabo está falando que é o fim, o diabo está falando que acabou. Não, é apenas o começo. Levanta a cabeça, irmão, olha para o alto, olha para Jesus, 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 Jesus. Labraçuia, Ejecandaia, saia, Nabai da Zada, Labraçuda, caia. Meu irmão, deixa Jesus colocar um começo na sua história. Deixa Jesus mudar a chave da sua vida, aleluia. Deixa Jesus pegar o controle remoto da sua vida, irmão. Entrega esse controle na mão dele, aleluia. Você não sabe de nada, irmão. Você não sabe andar 2 passos, meu irmão, mas Jesus sabe te guiar. Porque a Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque Ele está comigo, porque o controle está na mão dele, aleluia. Porque quando Jesus está com o controle da minha vida, você pode passar por luta, pode passar por caverna, pode passar pelo vale da sombra da morte, mas o refúgio está te guardando debaixo das suas asas. Chamandarai, Lepalá Suripaia. Levante-se, se entregue na mão dele. O que parecia ser o fim é apenas o começo. Quem coloca ponto e final na vida nossa é Deus. O diabo não tem poder de fazer nada sem a permissão do Eterno. Quem coloca ponto final na história de nós é Deus, irmão. O diabo pode colocar uma vírgula,
Ele pode colocar uma vírgula, querer te parar, te pausar, mas quem coloca ponto final na nossa vida é Deus, aleluia. E quando Deus coloca ponto final, meu irmão, é porque está começando um novo capítulo. Sai bem, xalapaçula cantaraia. Estão pensando que a igreja está adormecida, estão até zombando da igreja. Deus está apenas colocando um ponto final, porque tem um parágrafo novo a ser escrito. De Deus ninguém se zomba. De Deus não se zomba. Quer brincar? Vai brigar com o capeta, vai brigar com o demônio, vai brigar com os Exu, vai brigar com os Ogum, mas não brinca com Deus não. Não brinca com o Todo-Poderoso não. É problema. É fim de carreira. Shanai de Farasu. Pode cantar, Marcelo. Medita, irmão, nessa noite, que parecia ser o fim na sua vida é apenas o começo. Porque quando quiseram matar o nosso mestre, estás aqui, já estava começando uma nova história. O novo capítulo. Podes perceber quem sou. Parecia ser o fim da nossa esperança. Podes ver se era apenas o começo. Em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra ti. Eu não tenho nada, 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 nada. Quero Balabalaia no, quero a vitória vem, mesmo se pareça que é o fim. Tá parecendo que é o fim, mas a vitória tá chegando aí. Pois tu fiel a mim, enche o seu pulmão de ar e canta com fé. Tu és tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel, 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 fiel. Deus é fiel e sempre permanecerá fiel. Porque mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo faltando as safras de azeitonas, falhando, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor, e nele me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os de servo e me faz andar em lugares altos. Parece que é o fim, mas é apenas o começo de uma nova história. Amém?